Olá, tudo bem? Como vão todos vocês? Nesse nosso encontro de hoje, gostaríamos de falar a respeito de uma passagem das mais lindas, das mais belas, presentes no Novo Testamento. Essa passagem é a passagem conhecida como a oração do Pai Nosso, ou então conhecida como a passagem da oração dominical. Essa passagem ela está presente no livro de Mateus, no seu capítulo 6, versículos de 9 até 13. Jesus começa este capítulo nos falando a respeito do auxílio que podemos fazer aos nossos irmãos por meio das esmolas. Então nos ensina que no momento em que formos dar esmola a alguém, devemos dar com a direita, sem que a esquerda seja sabedora. O que pode significar também como dar com o coração, sem que a sua mente fique contando as perdas, os gastos que você teve, mas que você dê isso com o seu coração. Essa passagem também pode ser compreendida como oferecer ao próximo sem desejar que ele lhe retribua de alguma maneira. Porque Deus, que é o Pai Todo-Poderoso, Supremo, Senhor do Universo, vê tudo o que acontece em secreto e publicamente irá nos recompensar após a nossa morte. E, portanto, aquele que tenta procurar, já nesta vida, receber gratidão por parte daquele que auxiliou, reconhecimento por parte das pessoas à sua volta, como alguém bondoso, caridoso, estará, na verdade, já aqui nesta vida, recebendo a gratidão. Estará recebendo já a moeda de troca. Ao invés de simplesmente fazer o bem pelo bem e esperar que o Senhor lhe retribua conforme for da sua vontade. Após essa passagem que nos fala a respeito da esmola, Jesus entra na temática da oração. E ao nos falar da oração, nos propõe que também, igualmente, façamos a oração para Deus em secreto e não publicamente. Diz que não devemos ser hipócritas para falarmos orações bonitas, cheias de palavras difíceis e incompreensíveis. Também fala que a oração não deve ser feita em voz alta, não deve ser feita publicamente, mas sim no silêncio do nosso quarto. A oração deve ser um ato de contato entre nós, criaturas enfermas, criaturas ainda inferiores, criaturas ainda repletas de muitos vícios, de muita ignorância, e que devemos sim confiar no Senhor. E nesses momentos de oração, entrarmos em contato com o Pai Divino, para que possamos vir a obter inspirações, para que venhamos a obter fortalecimento nos nossos desejos íntimos para o bem, para que a nossa amizade com o Pai se fortaleça, para que Ele confie mais em nós e principalmente que nós venhamos a confiar mais nele. Então a oração deve ser entendida como um ato sublime, como um ato daquele filho que vê que durante o dia está distante do seu pai devido aos inúmeros trabalhos, às inúmeras tarefas, mas que então chega junto à cabeceira de seu pai e conversa com ele baixinho. E o pai então lhe ouve. E se o pai da terra, mesmo com o seu amor tão limitado, sempre faz o possível para poder atender ao pedido do seu filho, que dirá Deus, com seu amor infinito e que nos abrange a todos com igual amor,
ainda que estejamos seguindo este ou aquele caminho. Deus nos compreende, Deus nos ama. E se algo não recebemos, o que pedimos a Ele, ou se há uma demora para obtermos a resposta do pedido que fizemos a Deus, existe uma possibilidade de que não sabemos estar escolhendo corretamente. Não estamos fazendo a melhor escolha. E que Deus, com a sua inteligência suprema, fala: filho, aguarde, repense os seus desejos, mas eu estarei contigo para aliviar as suas dores e te auxiliar para que com essas dores você aprenda, que com essas dores você cresça e que você um dia esteja apto para poder viver junto a mim e respirar o mesmo ar que eu respiro, de infinita alegria, de infinito contentamento, de infinita sabedoria. Mas para você chegar até mim, meu filho, existe a necessidade do seu esforço. Existe a necessidade da boa vontade. Existe a necessidade de abandonar os seus vícios materialistas e inferiores, que apenas o afastam da minha essência, que é puramente espiritual. Devemos encarar a vida na Terra como essa oportunidade de avanço. E devemos encarar a oração como o mais potente meio de auxílio para todas as dificuldades e dores que temos. Como o mais potente meio de comunicação com o Pai e também de recuperarmos as nossas energias. Quando sentimos que estamos fadigados diante do excesso de atribulações e dores pelas quais passamos. E Jesus, então, tocado pelas nossas dores, tocado pelo seu sentimento de piedade tão divina, Jesus, que era aquele ser angelical, querido, carinhoso, jovial. Jesus, que a todas as pessoas que encontrava, acariciava com a sua destra, com a sua mão. Acariciava os cabelos das pessoas. Tocava pessoas que eram consideradas imundas, tanto do ponto de vista físico, pelas suas chagas, pelas suas dores pestilentas, infectadas. Mas também Jesus acariciava aqueles que estavam numa moralidade depravada, viciosa, e que eram rechaçados por muitos devido à sua inferioridade moral e ética. Jesus abraçava a todos. E condoído pelas nossas dores e por não sabermos responder adequadamente a essas dores, gerando aprendizado, resolveu nos legar uma oração que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, em que Jesus inicialmente olha para o alto, se dirige ao Pai e, num momento incrível para a humanidade, se dirige ao Supremo Senhor do Universo, não mais como um ser patriarcal, não mais como um condutor dos desertos, não mais como alguém autoritário, rude, duro e frio, mas sim ao Supremo Senhor do Universo como Pai. Como Pai querido que nos ama a todos infinitamente e que sabe aquilo que queremos e que nos pede que nós oremos para desenvolvermos a nossa humildade, para que a nossa mente se desenvolva no caminho do bem e que não só mais os pensamentos negativos do dia circulem pela nossa mente. Que disciplinemos o nosso desejo íntimo. Que disciplinemos as nossas aspirações com maior intensidade em direção ao caminho do bem. Jesus diz: ó Pai, que não é meu e que não é somente seu. Ó Pai que é nosso.
e que mesmo sendo Pai nosso, não se inferioriza, não se rebaixa como as suas criaturas. Que apesar de nos amar a todos, tenha sua mente fixada no alto, pois o nosso Pai está nos céus. Ó Pai nosso que estás nos céus, que o seu nome seja santificado, porque toda vez que eu toco no seu nome, toda vez que o meu pensamento se dirige a ti, ainda que indiretamente, ainda que pelo subconsciente, eu estou lhe fazendo um pedido, Senhor. Que o teu nome seja santificado, para que os meus pedidos sejam santos quando me dirijo a ti. Para que os desejos imundos que eu tenho ao longo da minha vida não sejam lançados em pensamento de maneira fútil e vã ao me dirigir para você. Que eu possa te respeitar santamente, para que os meus atos de oração sejam também santos. Santificado seja o vosso nome, e venha até nós o seu reino, Senhor. Porque eu reconheço que o teu reino angelical, o reino a que Jesus se referia para Pôncio Pilatos, dizendo que o meu reino não era deste mundo, que eu não sei me dirigir até ele. Que apesar de há 2000 anos o Mestre ter vindo nos ensinar o caminho, Senhor, provavelmente eu ainda não entendi nada. Então venha até mim, Senhor Deus. Venha até mim o teu reino. Mas que eu também possa ir até ti. Como? Que eu possa ir até ti fazendo a tua vontade. Então seja feita também a sua vontade, Senhor. Tanto por mim e pelas pessoas que me circundam, como já é feito pelos anjos do Senhor, que estão nos céus, nas moradas sublimes do Senhor, e que já têm a oportunidade de poder respirar a sua paz e a sua alegria numa união indescritível pela força do amor e do bem. Então, Senhor, que seja feita a sua vontade na terra, como é feita nos céus. Dai-nos, Senhor, o pão material de cada dia, que permite que eu continue vivo aqui na terra, cumprindo os seus desígnios a cada dia com o meu melhor. Cumprindo os seus desígnios a cada dia, Senhor, por meio da execução da sua vontade. Pois você, Senhor, é infinito em sabedoria. E eu não sei em verdade nem mesmo quem sou. Que eu possa fazer a sua vontade hoje e sempre. E aquele que segue ao Senhor muitas vezes seguirá por caminhos que não gostaria de estar. Jesus nos diz, Pedro, aquele que seguir após mim, seguirá por caminhos que não gostaria de estar. É o sacrifício daquele que vê na vontade do Senhor algo muito maior do que a sua própria vontade. E aquele que sacrifica o seu desejo em nome do bem e do amor já está a um passo da comunhão com o Pai e a um passo da verdadeira alegria. Pois a liberdade não está em seguir o caminho de qualquer maneira. A liberdade está em escolher do seu livre-arbítrio para estar junto com o Supremo Senhor do Universo. Pois da mesma maneira que a ordem nas leis da química, nas leis da física, existe ordem também na moralidade. Existe ordem na minha relação com os meus irmãos. Existe ordem na minha relação comigo mesmo. Existe ordem na minha relação com o Pai. Porque nada no universo
é feito de qualquer maneira, sem uma programação, sem uma perfeita ornamentação. Então, Pai, que seja feita a sua vontade hoje e sempre, na terra como no céu. Dai-nos o pão de cada dia material, para que eu possa seguir fazendo a sua vontade. Mas me dê também, Senhor, principalmente o pão do Espírito, que me dá força de vontade e energia para que eu enfrente o meu lado B, para que eu enfrente aqueles momentos em que a tentação bate até mim. Dê-me energia para que durante algumas dores que o Senhor julgue que se faz necessárias para a minha vida, que eu possa continuar firme no ideal do bem. Perdoa-nos, Senhor, as dívidas, pois são tantos os erros que eu já cometi até hoje. São tantas as vezes em que eu desejei mal, que eu pensei mal e que eu agi mal para comigo mesmo, para com a pessoa à minha volta, para com a pessoa distante de mim e até mesmo para contigo, Senhor. Duvidando do seu amor para comigo, questionando a necessidade das minhas dores. Mas permita que eu seja perdoado. Permita que eu seja perdoado porque eu reconheço que eu erro. Eu reconheço que eu erro e que se eu erro, por que os irmãos ao meu redor também não podem errar comigo? Então que eu seja perdoado, Senhor, pela minha inferioridade moral que eu ainda carrego comigo e que eu me esforço para melhorar a cada dia. Mas perdoe-me na mesma medida em que eu também perdoe os meus irmãos. Porque quanto mais eu lhes aceitar do jeito que eles são, numa atitude de compreensão, Senhor, mais merecerei ser compreendido por Ti e nos propósitos que Você deseja para mim. Não deixe eu cair nas tentações de tantos vícios que eu ainda tenho. E que quando uma tentação bater, dai-me forças para superar essa tentação. Livra-me do mal, Senhor, para que principalmente eu não venha cometê-lo pelas outras pessoas. E que, se for possível, que eu somente receba dos outros aquilo que realmente eu mereça. Livra-me do mal, Senhor. Livra-me das dores desnecessárias que você julga que eu não estaria à altura de tirar um verdadeiro aprendizado dessas dores. Que as dores que cheguem até mim sejam na medida que os meus ombros possam suportar. E me ajuda, Pai querido, para que os meus ombros sejam fortes e para que, mesmo eu tendo força para superar, mas que não doa tanto, que eu possa aprender o mais rapidamente possível o motivo e o aprendizado por trás dessa dor. Que eu possa crescer pelo caminho do amor, pois eu sei que para os justos a vida passa um pouco mais branda, porque eles agem a favor do caminho do bem. E a cada oportunidade de aprendizado, utilizam-se da sabedoria que Deus lhes concedeu para se fazerem cada vez melhores e mais compreensivos. Percebemos então que nessa oração do Pai Nosso, Jesus faz um movimento que se inicia em olhar para o alto e enxergar Deus. E ver que Deus, que é o Supremo Senhor, se encontra no alto e que eu preciso chegar até Ele. Após Jesus perceber isso, ele pede que Deus se aproxime de mim e que traga até mim o seu reino. Mas eu vejo também que eu não posso ficar parado esperando Deus trazer o reino até mim. E então, eu peço a Deus na oração do Pai Nosso
que eu também possa subir até Ele, fazendo a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Então, eu olho para os meus pés e vejo que eu estou apegado com muitos defeitos. Então, eu peço que Deus perdoe os meus defeitos. Eu olho para o lado e vejo que os irmãos também têm defeitos iguais a mim. Então eu peço que Deus também perdoe a mim na mesma medida que eu perdoo os meus irmãos. Então, quando eu tento caminhar em direção ao caminho do bem, eu vejo que há vícios e que há desejos escusos, que eu não chego a dizer para outros ou que eles percebem em mim, mas que são justamente as minhas maiores dificuldades. Nessa atitude, então, não só eu peço perdão ao Pai, mas peço que Ele me livre das tentações. E peço que a consequência, o karma, que veio daquelas atitudes que eu já propaguei, que eles não venham com tanta intensidade, para que eu possa subir até o Senhor. Este é o movimento da oração do Pai Nosso. O Pai Nosso é eu me dirigindo a Deus, Deus vindo até mim, eu indo até Ele por meio da execução da sua vontade, eu olhando para meus pés e vendo os meus vícios, eu pedindo perdão a Deus, eu pedindo a Deus que me livre dessas tentações e que tire da minha vida as consequências daquilo que eu já fiz. Jesus, com a oração do Pai Nosso, resumiu de maneira encantadora as dificuldades e as dores que o cristão, aquele que compreendeu que o reino dos céus não é alcançado simplesmente por frequentar a igreja, não é alcançado por entregar dízimo, não é alcançado por ser desta ou daquela denominação, não é alcançado pelo número de orações que faz pelo dia, mas sim pelas suas atitudes em direção ao caminho do amor e da prática de caridade. E que, nessa busca por fazer a vontade de Deus por meio da caridade na sua vida, percebe as dificuldades e recorre a Deus por meio da oração para que Deus lhe auxilie. A oração do Pai Nosso resume a trajetória do viajor cristão rumo ao autoconhecimento, rumo à libertação pelo amor, rumo à verdadeira compreensão de quem realmente somos. Que possamos, meus irmãos, refletir sobre esta oração muitas vezes. De nada adianta proferirmos a oração rapidamente, da boca para fora, pois quando formos conversar com alguém, precisamos estar atentos para as respostas que essa pessoa nos dá. Precisamos estar atentos para aquilo que dizemos para esta pessoa. E se fazemos isso com os nossos irmãos de caminhada, muito mais deveríamos para com o Criador. Prestemos atenção naquilo que dizemos. Prestemos atenção nos nossos desejos e anseios. E sempre nas nossas atitudes, tentemos pensar que acima de tudo há uma vontade sublime de Deus, infinitamente inteligente e sábia para conosco. E que a melhor escolha que podemos fazer é seguir a sua vontade. É da vontade de Deus que eu falasse para vocês essas coisas nesses momentos. Espero que na sua vida Deus banhe o seu coração com a sua ternura peculiar. Que as suas dores sejam atenuadas. E que se a vida não te correr tão branda,
que pelo menos a sensação de sofrimento seja reduzida. Que Deus entregue para ti bênçãos de paciência, de aceitação e de compreensão. E nós seguimos juntos nessa caminhada, pois viver ainda é a melhor escolha. Viver sempre será a melhor opção. E a oração é o maior meio de auxílio da face da terra. Nunca houve e nem haverá outro meio maior de obtermos reforço para a nossa vida. É no contato com o Pai que Ele vem até nós e nos fortalece. Utilizemos nós deste recurso, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado.